colegas vereadores, público presente, eu quero aqui deixar de público que eu sou totalmente a favor do voto, do chamado voto distritão. Senhor presidente, nós temos visto ao longo dos anos, e essa questão da representatividade, nós temos um caso aqui na Assembleia Legislativa do deputado Marcelo Freixo, que teve 350 mil votos. Ele está representando aquilo que ele entende como verdade, aquilo que ele representa, na opinião dele, como defesa dos direitos humanos. Mas o que não pode, as distorções que nós vemos hoje. Nós temos deputados na Assembleia com 11 mil votos, com 7 mil votos. É justo? A representatividade está feita em pessoas de esquerda, como o deputado Marcelo Freixo. Nós temos o caso aqui no Congresso Nacional, deputados federais do nosso estado, o Chico Alencar, com 185 mil votos, o Jean Willis, que representa o grupo GLBT, que representa as minorias, 144 mil votos. Agora, uma região como a nossa, aonde eu obtive 36 mil votos, 561. Fico de fora porque um sistema aonde é tido, é visto e age na proporcionalidade. As pessoas que propõem isso, com todo o respeito que eu tenho a todas essas entidades, com todo o respeito que eu tenho à opinião do vereador Marcel, que ao longo desse mandato fomos construindo uma amizade, uma relação de companheirismo, sentando lado a lado, é muito difícil, é muito duro. E eu posso falar porque as minhas campanhas sempre foram financiadas em casa. Não tenho nada contra o financiamento privado. Porque vamos parar para pensar, como que faz campanha de presidente da República com recursos próprios? Um país com dimensões continentais como o nosso. Como? Vai fazer de carro? Vai fazer de ônibus? Tem que fazer de avião. Agora, nós temos que ver como que vai ser feito e temos que ter uma conversa sincera, sem o uso de subterfúgio, sem o uso de hipocrisia, como que vai ser esse financiamento privado. O que pode, o que não pode. O que não pode, não pode. Vão inventar outra forma de bancar isso com recurso de empresa privada. Vão fazer caixa 2, continuar fazendo caixa 2. Então, colegas vereadores, eu peço, respeitando a opinião de todos que pensam diferente do que eu penso, eu vejo que a forma mais correta de se fazer representar a população é através do distritão. A sensação de impotência quando eu chego à Assembleia, que eu tive algumas vezes lá nesse período, com todo respeito a todos os deputados eleitos pelo sistema atual, e eu vejo 21 deputados estaduais com menos voto que eu tive, que a população me deu, é muito duro. E a gente vendo a situação que a nossa região tem falta de um representante. Precisamos, já disse isso aqui, não posso prometer milagre, mas posso prometer muita luta e determinação para representar a nossa cidade e nossa região. Então, eu peço a Deus que ilumine hoje os deputados federais, se a votação realmente for hoje, que seja aprovado o voto distritão, né, o chamado voto distritão, porque nós temos experiências lá na Inglaterra, que é o voto distrital, que quando os conservadores estão no poder, é delineado de uma forma os distritos. Quando os conservadores chegam ao poder, delimitam os distritos à sua vontade. Então, eu fico imaginando
Não existe método que vá agradar todo mundo. Mas eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, pelo menos a maioria das pessoas que nos assistem pela internet, que estão aqui presentes hoje no nosso plenário de assistência, que entendem, olha, os 17 vereadores mais votados de Macaé serão eleitos. Eu acho que todo mundo entende e compreende isso. Os 70 deputados mais votados do Estado do Rio de Janeiro estarão eleitos. Lógico, presidente. Vereador, o risco, obrigado pela parte, bom dia a todos. O risco do distritão que eu vejo é exatamente esse. Imagina que se os mais votados todos se reuniram num só partido, ou pelo menos o que teoricamente tem mais chance, todos os vereadores da Câmara se filiam ao PMDB. Só o PMDB que vai fazer vereador. Não. Teoricamente, sim, vai fazer 15 dos 17, vai fazer 14 dos 17. Presidente, não é assim, porque vai acabar o voto proporcional. Lógico. Por outro lado, a gente acaba com a chance das minorias de ser representadas, de serem representadas. A cota de mulheres não se faz necessária. Nós fizemos um encontro do PPS essa semana, sábado, aqui na Câmara Velha, exatamente sobre isso, e vi uma jovem do movimento jovem do PPS abordar sobre esse aspecto. Eu até estava lá, a companheira Zorilda, que é uma companheira fiel do PPS, toda vez candidata faz lá seus 200 votos, 250 votos, mas vai para a rua, ela vai... Não tem mais significado Zorilda ser candidato. Zorilda, você me apoia, porque... Agora, no sistema proporcional, sempre tem a chance de um vereador novo como o Elbert, por exemplo, entendeu? Ganhar a eleição com menos votos. Então a gente acaba... Eu acho que a minoria não é representada pela quantidade de votos. A minoria é representada por pensamentos que são defendidos, por ideias, por ideais, que são defendidos por aquele que teve o voto que teve e está lá representando aquele tipo de pensamento, aquela corrente. Acho que o Distritão massacra o partido, acaba com esse organismo partidário que, para mim, não existe política sem o organismo partidário. A minha política vai acabar. Ó. É um listão de quem quer. O grande empresário de Macaé, uma empresa offshore aí, que ganha milhões, sem filiar partido nenhum, sem nada, vai lá, se candidata, bota os petrodólares dele lá, está eleito vereador de Macaé. Sem passado, sem presente, sem discussão política, sem representatividade, sem representar ninguém, a não ser os interesses dele. Então, eu temo muito, né, sobre o Distritão. Mas, senhor presidente, doutor Eduardo, eu entendo e deixei aqui claro que nenhum sistema será perfeito, mas o que eu vejo que causa menos trauma na eleição e menos trauma no eleitor é o Distritão. Eu imagino como que nós iríamos dividir a nossa cidade. Como que seria dividida a nossa cidade. Hoje, a região serrana tem 2 vereadores, a vereadora Renata e o vereador George. Pela proporcionalidade, passaria a ter só um, teoricamente. Seria o mais votado daquele distrito. Então, a região serrana, que hoje tem 2 moradores da região serrana, que são representantes daquela região, teria só uma voz nessa casa. Então, tem os ganhos e tem alguns que pensam diferente disso. Eu penso que seria o mais justo, o que seria o mais compreensível pela população, seria: eu votei no candidato, ele foi o mais votado naquela situação e foi eleito. Então, eu só entendo democracia dessa forma. E não estaríamos de forma alguma tirando a representatividade das minorias. Já como relatei aqui, vários casos aqui de 185 mil votos, o Chico Alencar, 144 mil votos, o Jean Williams. Então, senhor presidente, lógico, vereador, um prazer incomensurável ser aparteado pelo senhor. Vereador Chico Machado, e a sua fala é uma fala que nos sensibiliza, porque é um exemplo prático de uma regra que é a regra que está sendo jogada hoje. Mas com o Distritão, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de Macaé. Nós, levando em consideração que no ano que vem, nas eleições, são 150 mil eleitores. Vamos fazer uma hipótese aqui. 150 mil para arredondar. Somando os votos dos 17 mais votados,
vamos lá, que todos os 17 mais votados juntos somem 50 mil votos, né? 2/3 dos votos da população de Macaé não vão servir para nada. Para nada, vão ser descartados, porque os 17 mais votados serão eleitos. A proporcionalidade dá condições desses votos, dos que votaram naqueles que não tiveram o quantitativo para se eleger pelo número, que esses votos sejam válidos também de alguma forma, pela questão da proporcionalidade, da construção dos partidos. Então é só assim, numa questão matemática, também um exemplo de que mais votos serão inúteis nessa condição de voto do voto distritão. Mas matematicamente também desanima o eleitor ver o seu candidato com mais voto que 10 ou 12 vereadores não ser eleito, porque não conseguiu montar uma chapa para disputar uma eleição. Para concluir, vereador. Colegas vereadores, quero agradecer e peço que Deus ilumine hoje os deputados federais para que possamos aprovar o distritão, para acabarmos com as distorções eleitorais, como aconteceu já no passado, quando Enéas foi ser candidato a deputado federal em São Paulo e convidou um amigo dele, de Nova Iguaçu, para ir para São Paulo, para ter 262 votos, se não me engano, e se elegeu deputado federal pelo estado de São Paulo, com 262 votos, porque Enéas teve 1.600.000 votos. Isso é justo? Não é. Mais justo, sei que teremos ainda distorções, mas precisamos eleger aqueles mais votados que a população escolheu no dia da eleição. Muito obrigado, senhor presidente.